Olá a todos, aqui é o professor Ricardo de Ciências do Iracema Rodrigues, hoje com o tema tecidos. O corpo humano é formado por diversos tipos de tecidos que vão se desenvolvendo durante a formação do feto, conforme sua localização e função no organismo. Esse processo é chamado de diferenciação celular. Então, no corpo humano existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células trabalham em grupo e estão organizadas de maneira integrada, desempenhando juntas uma determinada função. Cada conjunto de grupos celulares forma os tecidos. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tipos de tecido podem ser: tecido epitelial, formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. O tecido epitelial tem como função o revestimento da superfície externa do corpo, a epiderme, das cavidades corporais internas, que são as mucosas, e os órgãos. Ele também apresenta função secretora. Portanto, são funções do tecido epitelial: proteção e revestimento. Pele, secreção, estômago, secreção e absorção, intestino. Impermeabilização, bexiga urinária. A estreita união entre suas células fazem do tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. De acordo com a sua função, existem 2 tipos de tecido epitelial: de revestimento e glandular. No entanto, pode haver células com função secretora no epitélio de revestimento. Tecido epitelial de revestimento. Os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, substância entre as células, e vasos entre elas. De acordo com as camadas celulares, os epitélios podem ser classificados em epitélio simples, formado por uma única camada de células; epitélio estratificado, possui mais de uma camada de células; epitélio pseudoestratificado, é formado por uma única camada de células, mas possui células com alturas diferentes, dando a impressão de ser estratificado, ou seja, é um pseudo, um falso estratificado. O tecido epitelial da pele humana apresenta células bastante unidas, sendo este um epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar a entrada de corpos estranhos no organismo, agindo como uma espécie de barreira protetora, além de proteger contra o atrito, raios solares e produtos químicos. Já o tecido epitelial que cobre os órgãos é simples, pois o tecido não pode ser tão espesso devido à necessidade de trocas de substâncias. Tecido epitelial glandular. As células do tecido epitelial glandular possuem as mesmas características do epitélio de revestimento. No entanto, ao contrário delas, raramente são encontradas em camadas. Portanto, suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada. Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora,
que constituem órgãos especializados chamados glândulas. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por dois tipos de proteínas, colágeno e elastina. As células do tecido conjuntivo são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo. Temos esses 4 tipos de tecido conjuntivo. O tecido adiposo é um conjunto de células adiposas que acumulam gordura. Esse tipo de tecido tem como função o isolamento térmico do corpo, o armazenamento de energia e a proteção contra impactos. O tecido cartilaginoso ele tem a função de sustentação e revestimento e são encontrados principalmente na orelha, no nariz e a traqueia. O tecido ósseo ele é rígido, rico em sais minerais como cálcio e colágeno, torna os ossos rígidos e resistentes. O tecido sanguíneo, formado por diversos tipos de células, esse tecido possui a função de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Tecido muscular, tecido formado por células alongadas, especializadas em contração, proteínas contráteis, como miosina e actina. Apresentam grande inervação e vascularização e são divididos em tecido muscular liso, caracterizado por permitir movimentos involuntários. Seu nome corresponde à ausência de estrias transversais. Estrias transversais são os filamentos de proteína. São exemplos o de tecido muscular liso, o útero, no útero, na bexiga e no intestino. Tecido muscular esquelético. Recebe esse nome pois a maior parte desse tecido está junto ao esqueleto. Possui células longas, presença de estrias transversais e apresenta movimentos voluntários que dependem da nossa vontade. Tecido muscular cardíaco é encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui movimentos involuntários, também não dependem da nossa vontade, sendo formado por células longas e cilíndricas, além de possuir estrias transversais. Tecido nervoso é um último tipo de tecido que nós vamos falar, formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios, que são células longas e estreladas e possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Apresenta células do tecido nervoso, os nervos, o cérebro, o sistema nervoso central e a medula espinhal, que é o sistema nervoso periférico. A função do tecido nervoso vai ser a transmissão de impulso nervoso, que é rápida, através de neurônios. O sistema nervoso recebe estímulos, interpreta, decodifica essas mensagens e já elabora as respostas. Por exemplo, o frio é um estímulo externo. Ele é recebido por receptores da nossa pele, transmitido por neurônios sensitivos e interpretado no sistema nervoso central.